Venha urgente, minha gente, viver a alegria de ter essa luz. Padre Luz, o nosso intercessor. Eu sou Zumília Gonzaga Cardoso, no momento sou presidente da Associação dos Amigos de Padre Luz. Eu recebi um chamado através de um sonho de Padre Luz. Primeiramente, o primeiro sonho foi no dia 4 de dezembro de 2007. Esse mesmo sonho, em 2009, do qual ele me pedia: minha filha, eu preciso de você na minha obra. Eu não compreendi. Eu só fui compreender esse sonho em 2020. Tempos difíceis, tempo da pandemia, que aí nós abrimos o Instagram, Apostolado Padre Luz, e daí nós começamos a ouvir testemunho de pessoas que tinham recebido intercessão de Padre Luz antes e após a morte. E a partir daí, no 2021, com a orientação do bispo atual da época, nós abrimos o Memorial Padre Luz. Em seguida, abrimos a associação, do qual hoje eu sou presidente. Agora nós temos o Casarão Padre Luz, onde nós temos a linha do tempo. Toda a história de Padre Luz. Padre Luz, de verdade, ele não nasceu em Porto Nacional, mas ele é portuense de coração. Padre Luz nasceu em Santo Antônio de Balsa, Maranhão, hoje Balsa. Padre Luz, com 7 anos de idade, ele recebeu a visita de São José. E onde ele veio se ordenar? O Seminário São José. Aqui no Seminário São José, ele viveu 50 anos. Padre Luz, para ser padre, ele passou por 6 tentativas no seminário. Persistência, oração, devoção. Um homem de grande intimidade com Deus. Nós, portuenses, somos privilegiados, por ter Deus nos presenteado com esse grande servo. Esse homem que tinha e tem intimidade com Deus. Esse homem, Padre Luz de Barros Matos, que intercede por aqueles que recorrem a ele. Então, Padre Luz, como eu falei, passou por 6 tentativas no seminário em estados diferentes. São Luís por 2 vezes, Ceará, Teresina e por Porto Nacional 2 vezes. Ele teve a primeira vez em 1929, com Dom Domingos Carreiro, mas somente em 1936, com a chegada de Dom Alano, que Dom Alano, que teve esse encontro com o Padre Luz no dia 20 de fevereiro de 37 e viu que ele tinha algo extraordinário. Mas diante das fragilidades de Padre Luz, era difícil ele ser padre, porque era muito doente. Então, quando ele voltava do seminário, é por causa da sua enfermidade. Padre Luz tinha 2 enfermidades, beriberi e reumatismo. E aí, Dom Alano recorreu a Roma, ao Papa Pio XII, pedindo autorização para que ele fosse o seu professor de filosofia. Porque naquela época, a igreja, na verdade, não ordenava pessoas doentes. Mas Padre Luz tinha uma frase que até hoje ela ecoa nos nossos corações. O que é difícil para os homens, para Deus não é nada. E pela providência divina, Padre Luz foi ordenado. O Papa Pio XII autorizou que o Dom Alano fosse seu professor de filosofia, de teologia, seu pai espiritual. E Padre Luz foi ordenado no dia 23 de setembro de 1945, aqui, nessa terra, o antigo norte goiano, hoje Tocantins. Padre Luz fez história e faz história, intercede por todos nós. Padre Luz deixou 2 legados. Ele deixou a igreja São Judas, ele construiu a igreja São Judas, onde ele está enterrado. Futuramente será um grande santuário. Padre Luz também deixou uma escola. Primeiro a escola chamava Dom Bosco, depois, posteriormente, depois da sua morte, Padre Luz. Padre Luz, ele morreu no dia 3 de agosto de 1987, 37 anos da sua Páscoa, 37 anos de saudades, mas uma saudade que a gente, ao mesmo tempo que é uma saudade, é gratidão, porque nós temos um grande intercessor no céu. Padre Luz, quando morreu, eu estive presente no velório de Padre Luz. Aí naquele cortejo a gente ouvia as pessoas falando: morreu o pai dos pobres, porque Padre Luz era um grande conselheiro, um grande amigo, um homem humilde, um padre humilde, mas sua grande paixão é pelos pobres. Foi lá no Buracão, que ele construiu a sua igreja, que era um bairro pobre, era um bairro de pescadores. Foi lá que ele catequizou muitas crianças.
E Padre Lúcio tinha uma prática maravilhosa. Ele ouvia, como ele era conselheiro, todas as famílias vinham aconselhar com o Padre Lúcio. E olha, como ele era devoto de Santo Antônio, ele sempre dizia, ele profetizava, olha filho, às vezes as pessoas chegam a viajar, olha filho, você pode ir, que lá é seu lugar. Olha filho, fica porque aqui você vai ser feliz. Porque o que é difícil para os homens, para Deus não é nada. Porque Padre Lúcio tinha e tem intimidade com Deus. Hoje, 37 anos da sua Páscoa, nós celebramos, agora dia 3 de agosto, tem uma lei, né, do município que criou o dia de Padre Lúcio. E 37 anos de saudades, mas ao mesmo tempo de alegria. Que eu convido, né, você que ainda não conhece a história de Padre Lúcio, é necessário que nós católicos conhecemos a história dos santos. Padre Lúcio ainda não é proclamado santo na igreja, mas é o santo popular. É o santo popular de Porto Nacional, do Tocantins. Quantos testemunhos de graças, não só em Porto Nacional, mas em vários estados, a gente recebe testemunho de pessoas que receberam graças, saúdes, empregos por meio de Padre Lúcio. Se você ainda não teve essa experiência, eu convido você também pedir intercessão. Faça seu pedido, peça a intercessão ao Padre Lúcio. E com uma frase que ele dizia, olha minha filhinha, que maravilha. Se você chegasse triste, abatida, com algum problema, você dizia, olha minha filha, que maravilha. É tanto sofrimento do mundo, mas nenhum venceu a graça. Padre Lúcio sofreu para ser padre. Foi discriminado, mas ele não desistiu do seu sonho, porque Deus já tinha predestinado que Padre Lúcio seria, sim, um grande santo. Padre Lúcio é o primeiro servo de Porto Nacional. Aqui está o documento de Roma, autorizando o processo de beatificação. Aí esse casarão tem toda a linha do tempo. Vem aqui mergulhar na história, conhecer a história desse servo de Deus que está intercedendo por cada um de nós. Participa também conosco das romarias, das missas, nas romarias agora do dia 31 ao dia 3. Nós estamos aí com a romaria, temos também o momento, né, dos romeiros, missa dos romeiros, é romeiro de todos os lugares, vem festejar conosco, vem rezar, vem agradecer. Por isso venha ter essa experiência de graça, desses dias de oração conosco, porque Padre Lúcio está intercedendo por nós. Padre Lúcio é um grande intercessor de todos nós. Podemos observar o crescimento do turismo religioso. Então, hoje, por exemplo, está acontecendo o Tríduo do Padre Lúcio, que vai finalizar com a romaria, que vai passar por essa rua, que vai até a igrejinha de São Judas. Então, o turismo religioso, ele é de fundamental importância e ele vai impactar de forma positiva toda a sociedade, toda a comunidade portuense. Então nós temos aqui o Casarão do Padre Lúcio, que conta a história do nosso Santo Padre, com toda a sua linha do tempo, com as fotos, aonde a comunidade que conheceu o Padre Lúcio, como o meu caso, que conheci o Padre Lúcio aqui nessa rua, eles podem se ver fazendo parte dessa história. Isso é muito legal, é muito gratificante poder observar o crescimento do turismo no geral. E o turismo religioso, ele, para mim, é o que vai fazer a diferença, é o que já está mudando, já está impactando de forma positiva o nosso turismo em geral em Porto Nacional. Falar de Padre Lúcio é emoção pura, porque eu, enquanto menina, eu me lembro do Padre Lúcio, uma figura diferenciada, franzina, um homem pequeno da mão macia. Então meus pais nos traziam aquela renca de menino para vir tomar a bênção do Padre Lúcio. E eu sempre achava legal porque a mão dele era muito macia. E durante toda a minha infância, juventude, percorrendo por essas ruas, a gente sempre via ele aqui com aquela batina preta. E teve um momento da minha vida que foi muito, muito mesmo importante, a fé no Padre Lúcio. Porque ele é compadre da minha mãe, foi padrinho da minha irmã e foi quem celebrou o casamento da minha irmã mais velha. Então eu lembro bem dessa época do casamento e uma época que eu passei por uma fase bem difícil
onde eu quase morri na carreira cumprida, foi a força do Padre Luso que deu essa força para minha família, saber que tudo ficaria bem. Então, assim, foi um momento muito difícil, onde eu perdi um grande amigo, e eu muito jovem, mas assim, a minha mãe, a dona Célia, vieram aqui se aconselhar com o Padre Luso. E nesse momento, gente, é que aumentou mais a minha fé, a minha devoção, porque eu sou resultado de um grande milagre, né, de Deus na minha vida, e Padre Luso foi muita força e muita luz, mesmo ele já em fase bem difícil de final de vida terrena. Mas eu tenho certeza que a Páscoa dele foi para a ressurreição e para valorizar e para que todos nós possamos ter certeza que ele fez, faz e fará grandes milagres em Porto Nacional e no mundo. Estive em Balsas, no Maranhão, para conhecer a história dele, do Padre Luso menino, de como era a vida dele lá em Balsa, tudo que ele simbolizava desde a infância. E o Padre Luso, ele já sempre foi um homem de fé, um homem de Deus. Ele já nasceu predestinado a ser santo. E é isso, essa sensação que eu tenho de gratidão. É por isso que nós empenhamos para estar junto, acompanhando desde o início, desde a primeira romaria, a segunda, a terceira, e já estamos na quarta. E todos os anos é crescente o número de pessoas. Nós estamos recebendo caravanas de vários municípios, e a romaria, ela é o símbolo de que o povo de Porto e região entende, aclama e quer que o nosso Santo Padre Luso seja reconhecido como santo. O processo de beatificação do Padre Luso, ele está na terceira fase. A primeira fase é um pequeno relatório que a diocese faz sobre a fama de santidade do Padre Luso, né? E nesse relatório ele é enviado a Roma, ao Vaticano, para a congregação, o dicastério da causa dos santos. E lá eles fornecem um documento chamado Nix Obstate, nada consta. Então, a partir desse documento já passamos para a segunda fase, que é servo de Deus. Então, o Padre Luso é considerado servo de Deus. E agora estamos na fase das virtudes heróicas. É preciso levantar as virtudes heróicas do Padre Luso para que ele passe de servo de Deus a venerável. Depois de venerável, vai se exigir um milagre para se tornar beato. O beato já pode ser venerado na igreja, pode ter imagem. E depois de beato, exige-se 2 milagres para se tornar santo canonizado na igreja. Então nós estamos trabalhando, eu estou na causa como postulador, tem também a Associação do Padre Luso, tem o Tribunal Diocesano, a Comissão Diocesana com o Bispo e a equipe que está também empenhada para que nós possamos avançar na causa de Padre Luso. E para finalizar, a importância do Padre Luso se tornar santo para a cidade de Porto Nacional. Padre Luso já tem uma fama, né, muito querido já entre os portuenses, mas ele precisa ser oficializado pela igreja. E ele se tornando santo vai melhorar tudo. Vai melhorar a vida espiritual da cidade, a vida religiosa, vai melhorar a vida cultural da cidade, o turismo religioso, né, o comércio vai ser mais agitado com a presença de pessoas fiéis que virão de todas as partes. Então nós estamos pedindo a Deus e nós terminamos pedindo a vocês que orem, que rezem, que continuem pedindo, né? O Padre Luso, esse processo demorou muito para iniciar, mas era o que o Padre Luso dizia: o que é difícil para os homens não é nada para Deus. Sim, a minha devoção com o Padre Luso começou na década de 60, quando eu era criança ainda, e década de 70, que eu era sacristão do Padre João Magalhães Cavalcante, e o Padre Luso, em suas desobrigas, passava por Dianópolis. Eu conheci nessa santidade dele, a humildade, a caridade, né, que me fez ser devoto dele. E a presença os milagres do Padre Luso, a fé que minha mãe e meu pai tinham por esse santo,
me fez ficar mais fervoroso ainda a sua devoção. Padre Luso, como sacerdote e servo de Deus, eu conheci no início dos anos de 1980 e a convivência com ele até o dia que antecedeu a sua morte, dia 2 de agosto de 1987, quando o vi pela última vez que vim visitar aqui no seminário, já no seu leito de recuperação da saúde. E quando cheguei em Taguatinga, no dia 2, no dia 3 de manhã cedo, eu já recebia a notícia do falecimento do Padre Luso. Sempre depositei a minha fé e toda a minha confiança no Padre Luso. E a ele eu me entrego a Deus e a Nossa Senhora e a Jesus. A fé que eu tenho nele. Eu sou o testemunho vivo da sua fidelidade com Deus e do seu poder de milagre. Me livrou certa vez de um acidente fatal e por aqui estou testemunhando para que a Igreja o declare e o reconheça como santo e que assim tenhamos no estado do Tocantins o primeiro santo, graças ao Padre Luso. À medida que chegamos ao fim deste vídeo, é essencial refletir sobre a importância de preservar a memória do Padre Luso. Sua contribuição para a cultura portuense vai além das palavras. Ele deixou um legado que continua a inspirar e unir nossa comunidade. O Padre Luso se destacou por sua generosidade e humildade, sempre ajudando os necessitados e trazendo conforto aos enfermos e marginalizados. Ele era uma figura central em Porto Nacional, onde muitos buscavam sua bênção, e sua intercessão resultou em milagres para muitos. Convidamos todos vocês a se juntarem a nós nesse processo de preservação cultural. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na valorização da história e das tradições que moldaram nossa identidade. Participe ativamente, compartilhe suas histórias e testemunhos e acompanhe o processo de beatificação de Padre Luso. Recentemente, foi inaugurado o Casarão do Padre Luso, um memorial que abriga artigos pessoais e uma linha do tempo de sua vida. O espaço serve para que devotos e visitantes possam conhecer sua história e compartilhar testemunhos das graças recebidas através de sua intercessão.